essa sala, hein? Foi a senhora mesmo, só que é uma sala que ficou, entendeu? Tá, ótimo, ótimo. Tá certo. Aí vocês já entraram, né? Não precisa ser eu para entrar, eu entendi. Legal. Então, vamos trabalhar com essa tradução mesmo que eu mandei para vocês, que dá para ler, que está no PDF, do Paulo César, né? Quer dizer, eu vou trabalhar com essa daqui, é o mesmo texto, tá? Só que tem algumas diferenças de tradução. Vocês sabem que tradução é um trabalho que não é igual. Tipo assim, se eu faço uma tradução de alguma coisa, não vai mudar o texto, mas vai ter uma tradução um pouquinho diferente de uma outra pessoa, na maneira de dizer, no modo de falar. Mas eu acho problemático quando, por exemplo, o Paulo César, ele, como está na Imago também, traduz o termo recalque por repressão, né? Traduz o termo pulsão por instinto, que é oriundo da primeira tradução do alemão para o inglês, né? Que a edição Standard faz, isso vocês já sabem disso, né? Mas nunca é demais a gente falar, porque esses problemas de tradução, às vezes, dão uma certa dificuldade para entender. Então, bom, mas é recalque, é repressão, né? A edição Standard, que é a oficial, digamos assim, a primeira, que foi as obras psicológicas, as obras de Sigmund Freud, as obras completas, né? Esse termo está lá como repressão. Mas a gente pode dizer o seguinte, que a tradução, a Freud fala em repressão, né? Que é algo que é impedido, por exemplo, de ser representado na consciência. Mas não é a mesma coisa do conceito de recalque. Esse é um conceito, inclusive um conceito fundamental, porque Freud reúne nesses textos metapsicológicos que eu falei para vocês no primeiro dia, né? Então, esse conceito de recalque, inclusive ele coloca na história do movimento psicanalítico, que é um texto de 1914, mesmo período desse, né? Como sendo o conceito que sustenta todo o edifício teórico da psicanálise. Ele fala que é a pedra angular da psicanálise, né? Esse conceito de recalque, porque ele tem o sentido da divisão do aparelho psíquico, é nesse sentido da divisão da consciência, né, que funda esse aparelho, pois ele vai dividir o aparelho em sistema consciente, pré-consciente, consciente, né? Então tem essa diferença importante. Quando a gente fala do recalque, a gente está falando de uma operação, né, psíquica que funda o aparelho psíquico, né, e que Freud, aqui nesse texto, vai trabalhar dando todas as coordenadas sobre o que é que implica essa noção do recalque, né? Então, a ideia, né, do recalque é uma ideia que está colocada desde o início da psicanálise, desde quando Freud fez os primeiros, né, as suas primeiras pesquisas, as suas primeiras investigações, porque ela vem da concepção de que havia, por exemplo, uma lembrança traumática que era esquecida, né? Uma lembrança que o sujeito, bom, apagou, né, da consciência. E essa lembrança, ela tinha sido recalcada, né? Quer dizer, o próprio sujeito recalca essa lembrança. Então, essa ideia, que é a ideia do recalque, mostra para a gente que tem uma parte do aparelho psíquico que não tem como lembrar, porque ele foi recalcado, não foi reprimido, foi recalcado. O que é reprimido a gente pode recuperar, lembrar com esforço, mas o que é recalcado, não. Então, é como se tivesse alguma coisa que não tem como lembrar.
Então, isso se colocou para Freud como a causa do sintoma. É isso que vai causar o sintoma, né? Então, na medida em que ele busca no tratamento, por exemplo, essa lembrança, através né, de métodos como a hipnose, como catarse, enfim, ele vai abandonando esses métodos porque ele vê que isso não alcança essas lembranças, né? Então, o que a gente pode dizer assim no geral sobre esse termo, sobre esse conceito, né, é que ele está implicado com a fundação do sujeito, com aquilo que funda o aparelho psíquico, né? E Freud buscava no início, né, essa lembrança que foi recalcada, né? Porque depois a coisa vai se complexizando e tal. Então, buscar essa lembrança seria o objetivo, lá no início da psicanálise, do trabalho, né, do trabalho analítico. Então, a ideia era que tornar consciente o inconsciente ia fazer com que o sintoma desaparecesse. Depois isso vai se complexizar, porque Freud viu que isso não era suficiente, trazer para a lembrança acontecimentos, porque nem é disso que se trata, né? Até porque, a princípio, ele verificou que nem tudo que é inconsciente foi objeto de recalque, né? Então, não basta só lembrar, porque tem coisas no inconsciente que não são objetos de recalque, são representações pulsionais que nunca chegaram a ser representadas na consciência. Então, isso vai tornar, né, a investigação mais... vai se complexizando, porque senão era simples, né? Era só lembrar, estava tudo resolvido, mas ele viu que a banda não tocava assim, né? Então, uma ideia, uma lembrança, ela se torna inacessível, né, à consciência, mas ela continua tendo efeitos na vida do sujeito, na sua vida cotidiana, né? E esses efeitos se fazem ver, né, através dos sintomas, dos atos falhos, dos sonhos. Então, são esses, digamos, isso que seria o retorno do recalcado. Alguém está pedindo entrada, né? Esse que seria o retorno daquilo que foi banido da consciência, retornaria em forma de sintoma e teria uma incidência na vida do sujeito, né? Então, esses efeitos são sempre efeitos disruptivos, né? Ou, digamos, que não entra muito bem na lógica da consciência, né? Se a gente pensar, por exemplo, nos atos falhos, vocês estudaram já isso, né? O ato falho, ele sempre aparece desconcertando o sujeito. A gente está falando, né? E de repente vem uma coisa que sai, assim, uma palavra fora do lugar, e pode ser numa situação formal que você vai ficar desconcertado. E sempre quando se trata realmente de um ato falho, ele desconcerta o sujeito, né? Ele deixa ruborizado, né? Para aqueles que ficam vermelhos, né? Ou então, enfim, ele dá uma quebrada aí na linha que o sujeito vem trazendo, né? Então, quando a gente pensa que essa representação que ela é recalcada, ela está ligada a uma experiência, isso fica compreensível. Mas que experiência essa ideia que foi recalcada está ligada, né? Ela implica sempre alguma coisa da ordem do desejo. E vocês já estudaram também psicanálise 1, né? Que o desejo é sempre algo da ordem do proibido, né? Para a psicanálise é disso que se trata. Desejo não é o desejo de ajudar as pessoas, né? Isso é um ideal nobre, né? Mas não é disso que se trata quando se trata de desejo na psicanálise. Então,
Se uma ideia é recalcada, ela tem uma representação ligada a uma experiência que está implicada com um desejo e que se torna incompatível com a consciência, né? Pela intensidade que ela carrega de afetos, né? De libido, e pelos valores que são incompatíveis com essa ideia, com isso que está sendo recalcado, né? Então, não dá para você representar determinadas ideias porque ela se torna incompatível com a sua vida, com a relação com os outros, com as pessoas, né? Porque traz implícito questões de valores, enfim, uma série de coisas que vão, aos olhos do outro, me deixar em maus lençóis, ou minimamente vão me deixar envergonhado, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então, o recalque, a gente vai estudar no próximo texto, que é o do destino da pulsão. Esse eu consegui, que é o volume 2 dessa série aqui, né? Que vocês já estudaram também, então por isso é mais tranquilo, para a gente só retomar numa outra pegada esses conceitos, porque depois a gente vai trabalhar com eles, como eles trabalham na clínica, por exemplo, né? Como é que esses conceitos nos servem na clínica, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, que o recalque é um dos destinos da pulsão, e vocês devem lembrar disso, não lembram? Que o recalque é um destino da pulsão, né? A gente tem lá a reversão ao seu contrário, a reversão sobre o próprio eu, reversão ao seu contrário, que aí ele vai falar do passadismo, masoquismo, voyeurismo, exibicionismo, né? E um dos destinos é o recalque, né? É esse que seria, digamos assim, aquilo que vai estruturar uma neurose, né? Ou estruturar o modo do sujeito se relacionar ao outro, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que o recalque opera. Então, vocês veem que é um conceito muito importante da gente poder pensar, porque a clínica, quando vocês forem fazer, por exemplo, avaliação, né? Avaliação psicológica, avaliação clínica e processos psicoterápicos na psicanálise, vocês vão ver que esse conceito é fundamental na avaliação, né, da posição desse sujeito, se ele está posicionado do lado, né, da neurose, da psicose, da perversão, né? Então, é por isso que é tão importante a gente estudar esse conceito, né? Se a gente identifica esse modo de funcionamento, porque isso é o que vai determinar o modo de funcionamento do sujeito no campo social, com o outro, como é que ele se coloca perante o outro. Então, se ele é um destino da pulsão, é um desvio da pulsão do modo que ela exige de uma satisfação direta, porque essa satisfação direta da pulsão é da ordem da impossibilidade, né? Não é possível satisfazer a pulsão diretamente, ela é sempre satisfeita de uma forma desviada, e a gente vai ver isso aí. Então, quando a gente pensa nesse destino da pulsão, de um modo de satisfação que é recalcado, a gente está pensando em alguma coisa ali que não é exatamente o movimento pulsional que é recalcado. A força que esse movimento traz, aquilo que impele o sujeito a buscar uma satisfação. O que é recalcado é o representante ideativo da pulsão, ou a representação da pulsão. A ideia ligada a essa experiência subjetiva de empuxo a satisfazer alguma coisa, né? Então, o que é recalcado, o que sofre recalque, e Freud deixa aqui bem claro,
é essa ideia, essa representação da pulsão. Quer dizer, não é satisfeita diretamente, né? Ela é sempre satisfeita de uma forma desviada. E um desses desvios é o recalque. Então, pensando nisso, né, por exemplo, a gente levantou a mão. Quem levantou a mão? Portela? Sim, eu É fiz. Portela? E a É? Cavalo do Nascimento Portela. Ah, tá. A senhora falou que a repressão é sempre de uma. A repressão, no caso, o recalque, é sempre de uma representação, né? Uma ideia, no caso. Só Sim. que no texto que eu li, assim, eu ia até perguntar isso antes para a senhora, se eu acho que eu me confundi na hora, eu li o texto, eu achei que era o mesmo texto, tipo, o texto que era para ser lido era a repressão ou o recalque de Freud. Aí eu escolhi o das obras completas, porque, enfim, eu gosto das edições dessa coleção. Aí, no caso, as páginas podem ser diferentes, mas, enfim, a questão é lá tem uma parte do texto que ele fala justamente da repressão, e aí ele fala ao que ela reprime, e ele divide, ele chama lá de impulso institucional, mas pode chamar de pulsão. Ele divide em ideia e montante afetivo. Então, ele diz que a ideia pode ser totalmente recalcada, mas aí logo na frente ele põe alguns casos, especialmente de neuroses, onde esse montante afetivo, normalmente ele não é totalmente recalcado, ele é recalcado, mas ele retorna, e ele usa exemplos de neurose, ele fala até sobre esse montante afetivo se tornar angústia. E aí, sei lá, pareceu um pouco diferente do, tipo, ele só recalca a ideia, mas ele também recalca um pouco desse montante, só que é um pouco mais complicado. Mas veja, a, os termos usados, repressão, instinto, que de fato é a pulsão e não o instinto, por isso que eu não gosto de usar essa tradução, porque instinto e pulsão são duas coisas muito diferentes. Para o humano, não se trata de instinto, se trata de pulsão, porque o instinto ele se enlaça na linguagem, né? É muito diferente. O instinto ele é de uma regularidade que o sujeito satisfaz, por exemplo, tem muito mais a ver com necessidade, da fome, né, da sede. Então, é uma satisfação que ela se passa de uma forma a ter um registro de uma regularidade temporária, né, que não é o caso do humano. Porque, inclusive, a fome a gente satisfaz de várias maneiras diferentes, inclusive até postergando a satisfação através da fantasia. Né? Então, bom, para mim essa tradução é meio complicada. Mas é uma boa tradução. O que você traz, você está falando, né, porque mais na frente no texto ele vai falar sobre o retorno do recalcado. Ou seja, o que é recalcado sempre é a representação, não é a quantidade psíquica, não é o afeto para a psicanálise, é algo da ordem da intensidade, aquilo que a gente sente, né? E isso que a gente sente, a gente sempre vai ligar a uma ideia, a gente vai representar isso. Quando alguém está, por exemplo, angustiado, né? Está muito mal, eu estou muito mal, está apertando meu peito, eu não sei o que é que eu tenho. Então, quando essa pessoa está desse jeito, e que você pede para ela falar disso, ela não vai conseguir ter uma representação exata disso que ela está sentindo. Então, isso que ela está sentindo é da ordem de uma quantidade pulsional. Né? A pulsão ela tem esse lado que é da Drang, que vocês estudaram e vão estudar, por isso que a gente vai pegar de novo esse texto, porque a pulsão ela tem 4 características. Né? Ela tem um alvo, ou seja, um objetivo, ela tem uma fonte, né?
ela tem um objeto e ela tem que é o que Freud fala da Drang, uma força, uma pressão, ela exerce uma pressão. É disso que eu estou falando. Isso não é recalcado. Isso é deslocado, né, para outras representações ou é convertido no corpo, no caso da histeria. Ele fala isso no texto. Mas o que sofre recalque é a ideia ligada àquele impulso, né? Aquilo que ele chama do instintual, de um movimento, né? Quando eu falo movimento pulsional, eu estou falando disso, alguma coisa que tem um início numa fonte de excitação, né? Essa excitação, tem um caminho, exige um trabalho. Lembra do esquema do pente lá? Qualquer coisa que passa pelo aparelho perceptivo ali, por aquele polo perceptivo que a gente estudou, né? Qualquer coisa que passe por ali, seja uma percepção interna do seu corpo, né? Seja uma... Eu tenho um gatinho, uma gatinha, mas ela não está por aqui agora. Isso aí é um cachorro, né? Eu gosto de gato. Quer dizer, também gosto de bicho. Mas, enfim, volta. Tira o teu cachorro daí, que senão me distrai. Então... Ele pediu para subir, já desci. Então, a gente está falando, né, de alguma coisa que excita o aparelho psíquico a um movimento. E, então, aquele esquema do pente ali, que a gente viu, né, que fica conhecido como esquema do pente, entra alguma coisa pelo polo perceptivo, né, e vai ter que ter um destino. Coisa que excita o aparelho psíquico, ele tem um destino. Travou? Sim, professor, a última coisa que eu vi Pra mim travou, né? Voltou? Voltou sim. A última palavra que a gente viu foi destino. Então, toda percepção registrada no aparelho psíquico, ela deverá ter um destino, seja o recalque, seja, né, a reversão ao seu oposto, que a gente vai estudar lá no texto da pulsão. Então, imagina que naquele esquema lá, né, esse destino, ele vai ser o quê? Descarregado lá do outro lado, não é isso? Sim, na parte motora. Deixa eu dar permissão aqui para alguém entrar. Pronto. Então, mas nem tudo é descarregado assim diretamente. Aliás, não é descarregado nunca, porque aqueles tracinhos lá significa ali traços de elementos linguageiros que são ligados a esse impulso de satisfazê-la do outro lado. Tá? Então, se é assim, a gente tem modos, né, de satisfação que são diferentes, né? Várias maneiras de satisfazer, nunca completamente. A pulsão nunca é satisfeita completamente. E aqueles traços são as marcas minêmicas de elementos que foram recalcados, que foram marcados no aparelho, mesmo que nunca tenha sido representado na consciência, e tem a ver com traços, signos, símbolos linguageiros, ligados àquilo que a pessoa está sentindo naquele momento. Por isso é que as pessoas têm tanta necessidade, né? Nós, humanos, temos tanta necessidade de colocar as coisas dentro de uma compreensão, de um sentido, dar sentido para o que a gente está sentindo. A gente sente alguma coisa, mas que é isso, né? A não ser que a gente seja meio... Porque tem pessoas que não se interrogam sobre o que está sentindo mesmo, né? Vão vivendo aí como planta. Tem muita gente que vive como planta, né? Como os lírios do campo. Até quando existirem, né? Mas as pessoas querem saber, ficam inquietas.
Mas o que é que quer dizer isso? E por isso também que as pessoas tão rapidamente aceitam a explicação que vem do outro. Ah, isso daí é depressão, isso daí é síndrome não sei de quê, isso é síndrome não sei das quantas. Dê um nome para aquilo, a pessoa parece que se apazigua, né? É isso que a gente faz desde que nascemos. É representar o que a gente sente. Então, veja, o que é que sofre recalque? Não é o que você... Né? Não é essa pressão, mas é a representação psíquica ligada a essa pressão. E isso, bom, o Paulo César lá traduziu desse jeito aí, mas a questão é essa, né? É disso que se trata. Aqui eu acho que está mais bem explicado, né? Então, esse movimento, esse movimento pulsional, ele sofre a ação do recalque, mas o que vai ser recalcado sempre é a representação da pulsão. Aliás, é o representante da representação, porque a pulsão não se representa diretamente, não. Mas isso já é alguma coisa mais complexa, que a gente vai ver lá no texto da pulsão. Então, se Freud estava, né, construindo, né, investigando e pesquisando e escutando pessoas e vendo o que estava acontecendo, né, e, a princípio ele tinha essa noção, né, de que seria importante lembrar, então o tratamento seria o quê? Fazer essa ideia voltar à consciência. Era essa, a princípio, a sua ideia de tratamento, né? Fazer essa ideia ou essa representação que foi recalcada voltar à consciência, né? De forma que o sujeito possa reintegrá-la na sua consciência, que ele possa reelaborar essa ideia, essa representação, né? E assim permitir que o aparelho psíquico lide com essa intensidade que essa ideia produz, né? Porque no momento que ela foi alvo do recalque, essa ideia aconteceu o quê? Né? Ela foi recalcada, mas a intensidade, o que o sujeito, a experiência subjetiva que estava ligada a ela não foi recalcada, ela foi deslocada. É isso que talvez o Iago tenha confundido um pouquinho. Essa intensidade, ela vai investir outra ideia e é inocente, vai ganhar um colorido diferente. Ela vai ter uma intensidade que não justifica, por exemplo, ter aquela intensidade de afeto e de empuxo a uma realização de uma coisa que é tão besta, né? Besta, que eu digo, que parece tão boba, né? Mas para aquele sujeito, não é. Por quê? Porque está carregada de investimento libidinal, ou desse impulso, ou dessa força, dessa drangue, que foi deslocada para investir outra representação, né? E aí é que no texto ele vai explicar, por exemplo, que no caso da histeria, né, porque a gente não pode esquecer que o recalque também é uma defesa do sujeito, é um mecanismo de defesa também, né? Se defender daquele mal-estar gerado a partir de um impulso a desejar alguma coisa que não é aceita pelo outro que faz parte das minhas relações, né? Que vai me deixar, por exemplo, mal vista, né? Pelas pessoas, né? Então, aquilo foi tirado ali, deixado de lado, porque, na verdade, a ideia não desaparece com o recalque, né? Então, o sujeito, ele precisa, nessa ideia freudiana, de reintegrar, né, a representação da pulsão, que foi recalcada, na consciência. Então, aí o aparelho psíquico pode lidar com ela e elaborar dá um tempo aqui para a garganta, né? Então, ele pode reelaborar isso
E talvez, né, essa intensidade, esse mal-estar que ela gera, vai sendo diluído, porque vai sendo alvo de outras associações, né? Então, aquele desejo impossível que causa mal-estar se o sujeito pensar naquilo, né? E que é preciso, então, nessa ideia de Freud, que ele volte à consciência, que ele seja reintegrado, que ele seja reelaborado, né? E assim o sujeito possa lidar com isso. Porque desejar algo, aliás, representar esse desejo na consciência, não significa que você tem que satisfazê-lo daquela forma que vai lhe destruir, né? Ele pode ser satisfeito de outras formas. Ou ele pode ser uma escolha. Ah, eu desejo isso, então eu vou fazer. Tipo assim, doa quem doer, né? É o que está se vendo muito hoje, tipo assim, passar por cima do outro e não estou nem aí para o outro, enfim. Então, lidar com isso, permitir que o sujeito possa lidar com essa intensidade e possa associar com outras coisas da vida cotidiana, é uma forma de apaziguar ou de diluir esse mal-estar que aquela ideia recalcada produz, que é da ordem da angústia, né? Então, é mais ou menos esse o sentido. Estou falando aqui em linhas gerais, depois a gente pode pegar, né, como o Iago trouxe parte do texto, mas, assim, o que a gente está falando até agora, tá, é esse recalque que a gente está aqui trabalhando, é o recalque propriamente dito, né? É aquilo que, como nós funcionamos no nosso cotidiano, na nossa vida cotidiana, a partir desse recalque, né? A partir desse modo de trabalho psíquico. Tipo assim, se aproxima alguma coisa, bom, não pode. Isso aqui. Mas isso é tudo inconsciente, a gente também não pode esquecer isso. Isso não é consciente. Tudo isso se passa no campo do inconsciente. No primeiro dia eu disse para vocês, né, o objeto da psicanálise é o inconsciente. Então, essas coisas que a gente está colocando aqui se passa sempre de forma inconsciente, né? Então, o recalque ele é necessário como conceito, porque ele implica essa divisão mental, né, que Freud traz no início. Inconsciente e inconsciente tem relação com o sintoma, e cada um também produz, né, como resposta ao desejo que ultrapassa e que impõe uma satisfação, mas que ele vai de encontro a regras morais, a convenções sociais, e, enfim, aquilo tudo, e que a gente pode dizer que é proibido, que é ilegal, que é imoral, que engorda, que, sei lá, faz mal para a saúde, né? Essas coisas que a gente se coloca como, na vida social, como as proibições, né? Mas aí também tem uma outra questão importante, que eu estou falando aqui no geral, para fazer um panorama do que ele traz no texto, né? Que é a questão de que existe. Freud diz que só é possível esse funcionamento desse recalque propriamente dito, desse recalque secundário, porque isso que a gente está falando aqui é como funciona o aparelho psíquico, que tem a ver com o recalque secundário. Ele vai dizer, olha, mas para que o recalque secundário aconteça, para que haja esse modo de funcionamento e o sujeito não saia pela rua aí, sei lá, né? Por exemplo, nos casos de psicose, que o sujeito não funciona desse modo que a gente está aqui examinando. Não há o recalque. O recalque não opera na psicose. Então, o sujeito pode fazer cocô no meio da rua, pode cheirar, né, sei lá, coisa que não deve, né, na frente dos outros, pode fazer qualquer coisa, não tem recalque.
não tem isso que impede, né, o sujeito de poder satisfazer imediatamente alguma necessidade, porque a gente posterga a satisfação. Esse é o modo de funcionamento da neurose, né? E a gente não pode esquecer também que essa divisão aí, essa divisão psíquica, tem a ver com o nosso modo de poder se enlaçar ao outro, fazer laço com o outro. Porque se não há isso, não tem laço no sentido subjetivo, né? Tem ligações, enfim, mas não laço amoroso, né? E também tem a ver, tem relação com o sintoma que cada um produz como resposta, que eu falei há pouco. Então, a gente ainda tem essa ideia do recalque originário e do recalque secundário, que o modo de funcionamento na neurose é esse modo do recalque secundário, do recalque propriamente dito. E o recalque originário, né, o que é o recalque originário? É um pressuposto de Freud que, para que haja esse modo de funcionamento, é preciso que tenha havido uma primeira divisão. É o sujeito se deparar com alguma coisa que é da ordem da impossibilidade de ser realizado, e aquilo gera essa divisão. Então, é isso que ele está explicando quando ele fala de recalque originário e recalque secundário. Então, tem o recalque originário, que é um pressuposto para que haja o recalque secundário. Então, uma ideia qualquer só poderia ser recalcada se já existisse, né, isso que o Freud coloca, se já existisse, do ponto de vista inconsciente, alguma coisa ali. Alguma coisa que associe, puxe essa ideia ali que apareceu e que produza outras associações que irão formar o sintoma depois. Entendeu? Então, tem um primeiro momento de divisão, onde o sujeito se encontra, né, com algo da ordem do irrepresentável e que vai provocar, digamos assim, essa divisão. Tá? Então, se a gente pegar... Bom, eu estou seguindo aqui o do Range, né? Mas vocês vão identificar, porque a gente vai devagar dizendo, olha, está mais ou menos em tal lugar. Então, vocês podem pegar onde ele fala do recalque originário e o recalque secundário, e isso é importante para a gente entender isso que eu estou tentando explicar aqui para vocês, né? Então, tem uma parte que é daquele primeiro que eu mandei, tá? Quem leu o texto do recalque, e eu espero que todos tenham lido, olha, sinceramente, eu tenho uma esperança de que todos tenham lido, porque a leitura ela é fundamental, né? Até para as questões surgirem, né? Então... Professora? Oi. Licença, desculpa lhe interromper. É porque eu tenho são duas dúvidas aqui que não ficaram ainda. No texto do Obras Completas, que é o mesmo que o Iago leu, ele fala aqui sobre... Deixa eu só procurar aqui, que eu estou com o arquivo na mão. Eu não tenho, porque eu tenho as obras completas da Imago, aquele antigo, né, que está ali, bonitinho, só para enfeitar. Porque é muito ruim a tradução. E o do Paulo César já é um mais novo, que ele traduziu as obras completas, é muito bom, mas tem esses problemas de tradução aí que eu já falei. Fora isso, ele é bom, sim. Tá? Ele fala sobre neuroses de transferência, que eu realmente não entendi o que foi, porque de primeiro eu pensei que tivesse a ver com projeção, mas depois eu não entendi o que realmente ele quis falar com isso. Bom, mas isso já é mais lá para frente um pouquinho, né? Sim. Vamos fazer o seguinte, a gente vai chegar lá. Tá. Vamos fazer o seguinte, a gente passa aqui por essa coisa do recalque como um mecanismo, né? Que aí
quando chegar lá, você vai ver que fica mais esclarecido, né? E eu não sei onde é que está na página de vocês, mas é antes um pouquinho de quando ele vai falar que temos o recalque original, e depois ele vai falar do recalque propriamente dito, tá? É antes um pouquinho disso. Então, vocês vão identificar nessa tradução aí. Então, ele começa aqui assim, né? Será melhor nos atermos, então, à experiência clínica conforme ela se nos apresenta na prática analítica. Então, ele está nos convidando a pensar sobre isso na experiência clínica, na prática, tá? É o que eu falei há pouco, mais ou menos. Então, essa experiência clínica nos ensina que a pulsão, que aí deve estar instinto, que está submetida ao recalque, poderia ter sido satisfeita e que tal satisfação seria em si sempre prazerosa. Porém, ela seria incompatível com outras exigências e propósitos, e, desse modo, acabaria por gerar prazer em um lugar e desprazer em outro. Vocês leram isso, mesmo que a frase esteja diferente, mas o sentido é: existem, né, modos de satisfação da pulsão que são prazerosos para um sistema, por exemplo, e desprazerosos em outro sistema. E existe um modo de satisfação que a gente encontra desviado da pulsão original, né, que apazigua o eu, a consciência, mas ele continua gerando mal-estar, angústia, desprazer, porque ele não foi satisfeito do jeito, tipo assim, original. Então, a angústia nos constitui sempre, porque a gente não pode satisfazer a pulsão completamente, né? A pulsão, ela sempre, e vocês sabem disso, porque estudaram lá os 3 ensaios, não sei o quê, não sei o quê. Espero, né? Eu espero que vocês tenham, né, lembrado disso, né? Então, é isso que ele está dizendo aqui, né? Então, essa experiência com... Aí é que ele vai falar da neurose de transferência, mas vamos ver o que o Iago, que levantou a mão, quer falar. Eu só ia perguntar uma coisa menor, que é se essa questão da... Não posso falar, que a senhora acabou de ler, gente, não consigo formular uma frase. Então, formule aí, depois você... Não, eu já vou falar. Se essa coisa de ele provocar prazer em si, porém ele provocar também desprazer relacionado, se isso se relaciona com aquilo que a gente discutiu nos sonhos, de que meio que aquela justificativa do porquê a gente tem sonhos ruins, porque a gente seria repartido e uma hora uma parte está sendo satisfeita, que é quando o sonho, por exemplo, é prazeroso de fato, e outra parte estaria sendo satisfeito quando o sonho é punitivo, ou um pesadelo, se a gente chamaria assim. Se essas duas coisas se relacionam. Bom, como é que eu posso dizer? A elaboração onírica, o trabalho do sonho, é um trabalho psíquico. Por isso que Freud deu tanta importância para os sonhos. Porque aquele modo de construção de um sonho é exatamente como o aparelho funciona. Você sonha em imagens e depois você coloca palavras, letrinhas, né? Você vai contar. Por isso que é tão importante contar o sonho. Porque o importante não é o que o sujeito sonhou, mas o que ele vai falar sobre o que ele sonhou. Né? Então, isso tem lógica, assim, o que você está falando, né? Então, aqui ele vai dizer, logo depois desse trecho que eu li, né, que provoca prazer no lugar, desprazer no outro, né, que a satisfação pulsional pode causar desprazer para o sujeito, por isso ele evita satisfazer a pulsão, né, e depois a gente vai ver, no além do princípio do prazer, um outro avanço da teoria, que é importante para a clínica, por isso que a gente tem que pegar isso. Então, ele vai dizer assim,
Ele vai dizer assim: a experiência psicanalítica com as neuroses de transferência obriga-nos ainda a concluir que o recalque não é um mecanismo de defesa já presente desde a origem, e ele nem sequer pode surgir antes que uma nítida separação se tenha estabelecido entre a atividade psíquica consciente e inconsciente, e que sua essência consiste apenas na ação de repelir algo para fora do consciente e de mantê-lo afastado. Eu acho que é esse trecho, né, Mário, que você quer comentar, que queria que eu comentasse? Sim. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Aquilo que eu já disse um pouquinho antes, que a neurose de transferência, né, experiência analítica com as neuroses de transferência, que é o quê? Toda neurose, né, do ponto de vista de como a psicanálise ordenou a sua psicopatologia, ela passou pelo recalque, portanto, ela é de transferência. Aí, tem uma nomenclatura de Freud no início, antes desses textos aqui, que ele falava em neuroses narcísicas, né, e neuroses de transferência. Neuroses narcísicas seriam as psicoses. Seria... bom, isso é uma questão, né, de como que... É uma nomenclatura, né? Então, a neurose de transferência é a neurose que funciona desse jeito que a gente está falando aqui. Né? É o sujeito enlaçado no campo do outro, que faz transferência com o outro, que transfere sentimentos, afetos para uma figura, né, que pode representar, por exemplo, as primeiras figuras significativas da vida desse sujeito, desde lá né, de quando ele teve as suas primeiras experiências com o outro. E a gente tem experiência com o outro desde que nascemos, né? Que é o outro que nos alimenta, que nos, enfim, que nos acalanta, que nos, enfim, esquenta o corpo, afaga, tudo mais, né? Então, aí começa tudo. E o sujeito, quando passou, né, por essa operação do recalque, ele vai funcionar dentro dessa ótica da neurose de transferência. Então, ele está dizendo que na neurose de transferência, o recalque não está presente desde o início. Por isso que logo em seguida ele vai falar do recalque original, que eu expliquei, e o recalque secundário. Recalque originário e recalque secundário. O recalque propriamente dito, que, como é que está aí no texto de vocês, ele usa repressão, sei lá. Como é que está aí? Pode repetir só para eu localizar aqui? Não, onde tá essa coisa do instinto? Aonde tiver o instinto originário, ou fundante, ou Não, primeiro. ele diz aqui, logo depois dessa parte, né, que a senhora falou de que, enfim, que ele precisaria supor essa diferença entre consciente e consciente, aí ele fala, temos fundamentos, portanto, para supor uma repressão primordial, no caso, uma primeira fase da repressão, que consiste no fato de ser negado à representante psíquica do instinto, né, o acesso ao consciente. Com isso se produz uma fixação, a partir daí, a representante em questão persiste inalterável, e o instinto se permanece ligado a ela. É isso. Ele usa a repressão primordial e depois a repressão propriamente dita, que seria a secundária. Estamos falando da mesma coisa, só que ele usa termos, e como para a psicanálise as palavras têm toda a importância, né? Principalmente a partir do que Lacan vai trazer, né? Os avanços que a psicanálise toma nessa direção, a linguagem é fundamental. A gente não escolhe um termo para falar tipo do nada, né?
Então, por isso que é tão importante a gente falar dessa ideia. Então, é isso. Embora esteja colocado diferente um pouquinho aqui, é exatamente isso que você falou. O mecanismo é o mesmo. Então, tem um recalque originário, né, que interdita um representante ou uma ideia, ou uma representação da consciência, né, mas é pulsional. Nunca passou pela consciência aquilo. Né? É a entrada do sujeito na linguagem aí. Né? Então, ele vai entrando aí. Tem o primeiro momento que ele vai ser interditado por alguma coisa e essa ideia vai ser interditada. E a partir daí ele vai funcionar assim, como a gente está examinando. Porque o que importa para a gente é exatamente essa coisa do recalque secundário. É isso que é um mecanismo, né, que funciona nas neuroses de transferência. Né? Histeria, neurose obsessiva, a fobia. Né? Cada um com seu modo próprio, e ele vai desenvolver aqui, né, mostrando como funciona em cada um. Né? Por exemplo, qual é o destino do recalcado na histeria, que ele coloca aqui, né? Vocês têm aí de um jeito, depende de outro, mas dá no meio. Mas o que é importante é a gente pensar que tem uma quantidade de afeto, ou de libido, ou seja, como tiver traduzido aí, né, de uma quantidade psíquica, que ela não passa pelo recalque, ela vai investir em novas representações, ou ela vai ser convertida para o corpo. E aí é o mal-estar, é a paralisia, é a cegueira da Dora, é o não sei o quê, que pode ir variando aí em tempos históricos e no contexto, né? Vai mudando, mas o funcionamento é o mesmo. Né? É isso que Freud traz como um elemento importante. Então, esse fator, que digamos, quantitativo da pulsão, que seria essa carga, essa pressão, né, para satisfazer, ou para descarregar, ou para descarga, ela não desaparece. Ela vai ser reinvestida em alguma coisa. No caso da histeria, né, a gente está aqui colocando, que ela vai ser convertida para o corpo, e vocês devem ter falado um pouco já disso, né, de como é que acontece, por exemplo, essa conversão. Né? E no caso da neurose obsessiva, o que vai acontecer, porque na histeria, na verdade, o que é que vai acontecer? O sujeito condensa numa parte do corpo, né, todo o investimento libidinal, todo esse afeto, toda essa carga, essa pressão que foi desligada da sua representação inicial. Né? E no caso da neurose obsessiva, o que vai acontecer é o deslocamento, né, dessa carga, dessa pressão, desse afeto, dessa quantidade psíquica para uma outra representação. Né? Tanto que o obsessivo, ele lembra das coisas, mas parece que nem é com ele. Ou então ele vai sofrer por uma outra coisa. Né? Eu sofro porque a minha mulher é assim, assado, porque o meu marido é não sei o quê, porque a minha mãe não sei o que lá. Mas o que está em jogo na intensidade psíquica é uma outra questão, né? Então, por exemplo, a gente vai estudar, não precisamos nos aprofundar aqui, porque vamos estudar o texto Além do Princípio do Prazer, e que a gente vai ver exatamente como é que a repetição, né, vai provocando esse deslocamento também, né? O sujeito vai repetindo, mas também tem o fundo aí de um modo específico de funcionamento que se repete, né, para o sujeito. Então, vamos seguir aqui, né? Deixa eu ver aqui.
Vocês têm alguma questão? Outros aí, outros alunos, outras alunas, outros. Quem tem uma questão? Vocês leram o texto, bora lá. Professora, licença, eu não sei se tá por essa parte ou não, eu não sei se tá um pouquinho mais na frente, mas ele diz em um momento, ele tá falando sobre o acesso ao inconsciente, e aí ele fala aqui numa frase assim, cadê? Aí ocorre um sutil sopesamento cuja ação nos escapa, mas cujo efeito nos permite inferir que a questão é parar antes que o investimento do inconsciente atinja uma determinada intensidade, além da qual ele procederia rumo à satisfação. Aí eu fiquei pensando, seria um perigo ou isso seria algum tipo de risco para o paciente? Ou por que parar esse investimento do inconsciente? Olha, eu não sei muito bem do que é que você está colocando, né? É depois que ele fala do recalque originário, é? Sim, professora. Tente dizer aí com as suas palavras o que é que você entendeu. Deixa eu só ler aqui de novo e tentar reformular, porque eu esqueci de colocar a frase certa. É porque tem criança aí na sua casa, né? Tem a minha filhada que tá correndo aqui. Então. Bom, veja aí como você pode dizer isso de uma forma ou então a gente lê junto, mas eu não identifiquei aqui. Enquanto isso, alguém pode ir trazendo outras questões também. Eu não sei se você está falando de alguma coisa que parar a associação, não entendi. Não entendi isso. Não, ele diz que ele faz ele diz que estimula o inconsciente a fazer um investimento em alguma memória. É isso que eu não entendi bem, porque eu não sei se o perigo seria o investimento do inconsciente ou o que vem depois. Eu não sei se esse investimento que ele faz o inconsciente fazer seria uma coisa permanente. É no livro do... Não dá para entender, Mário. Sim. Mário, qual a página? Não dá para entender. Mas, enquanto você identifica isso, porque o que eu posso dizer é que o trabalho da neurose, né, o trabalho psíquico, ele não para nunca. Isso não para. O que para são as associações da consciência. As associações do inconsciente não dormem. O trabalhador perfeito para o capitalista, sabe qual é? O inconsciente, porque ele não para de trabalhar nunca. Não tem descanso, não tem férias, não tem lazer, não tem nada. Está lá sempre trabalhando. As associações do inconsciente não param. E você falou bom, a princípio, como se ele estivesse dizendo que as associações param. O que para são as associações na consciência, e o que a gente convoca quando a gente está ouvindo na clínica é que o sujeito possa falar, fazer associações, né? Alguém colocou página 65, foi o Mário mesmo, né? Então, veja aí a página que ele está falando, tenta elaborar isso e trazer, porque o que eu estou entendendo é que você está interrogando o que ele coloca em relação às associações, né? As associações no inconsciente são contínuas. Agora, quando aparece algo, né, na consciência, como um retorno do recalcado, ele aparece sempre em forma de sintoma, em forma de ato falho, em forma de xiste, em forma de sono. São as formações do inconsciente. A gente tem acesso a alguma coisa do inconsciente desse jeito. E aí cabe ao sujeito, na análise, por exemplo, quando faz um ato falho, né, se interrogar e associar, a partir disso que surge na consciência, ele associar algo que veio do inconsciente, ele poder construir ali alguma coisa.
algum saber, algum sentido. Ah, eu acho que eu falei essa palavra porque eu queria dizer tal coisa e não sei o quê, ou então, enfim, aí o sujeito vai fazendo as suas próprias construções e análises, entendeu? O que eu entendi da sua dúvida é que tem a ver com essa história das associações, né? E aí, cada neurose, cada tipo de neurose que ele traz aqui, a neurose de angústia, né? A neurose de angústia, sabe qual é? É o que na psiquiatria ficou conhecido como síndrome do pânico. A pessoa é tomada pela angústia. Ela fica paralisada, ela não consegue sair de dentro de casa. Ela fica tomada por essa questão da angústia, e que lá na psiquiatria chama crise de ansiedade, e que muitos psicólogos embarcam nisso, e toma remédio, e não constrói nem um saber sobre aquilo. Porque o modo de diluir essa sensação de mal-estar que a angústia provoca é colocando palavras nisso, e não matando, acabando, tirando, né? Tem que sustentar um pouquinho essa angústia, porque essa angústia, é claro que se for uma situação de prostração, a pessoa tem que tomar remédio para sair dessa prostração. Nada contra. Mas é preciso sustentar um pouquinho a angústia e colocar palavras aí, fazer associações, né? Quando o sujeito tenta descrever o que ele está sentindo, já é um alívio, né? Quantas pessoas a gente recebe muito angustiadas e elas começam a falar, e não é por conta de uma catarse, não. É por conta de passar aquilo pela linguagem, produzir representações linguageiras, produzir discurso, fazer relação, dizer, eu acho que eu estou sentindo isso, por isso, por isso, por isso. Ah, eu já senti uma vez, quando eu era criança, assim, num dia, quando eu fui não sei aonde, que eu me senti desamparada, eu tive medo, não sei de quê, da cuca, ou sei lá o quê. Entendeu? Então, neurose de angústia corresponde na psiquiatria a isso que está lá naquele catálogo de doenças, né? Que é o tal do DSM. Então, lá está escrito síndrome do pânico, né? Transtorno de ansiedade, lá no CID, né? No caso, aí ele vai trazendo aqui a neurose de angústia, a histeria de conversão, que é justamente converter para o corpo, né? A neurose obsessiva, compulsiva, que a gente vai estudar mais lá essa compulsão, essa repetição, que a gente vai estudar no texto do Além do Princípio do Prazer, que está lá no cronograma de vocês. Tá? Se vocês identificaram a dúvida e se não tem nada a ver com isso que eu falei, então falem agora ou se calem para sempre. Quer dizer, para sempre não, mas vamos calar por hoje, né? Mas vamos lá. Eu achei o trecho, só que realmente é um tanto confuso, talvez seja por causa da Essa tradução não é boa, por isso eu disse para vocês tentarem ler no outro. Mas assim, só coloquei ele por conta de que não é em PDF, eu sei que tem dificuldade, né, para ler, então eu coloquei no PDF. Mas assim, eu acho que por onde ele está localizado, dá para ter uma ideia do que possa ser. Assim, ele está localizado logo depois dele falar sobre que ocorre tem aquela suposição de ter havido uma repressão primordial, né? E que existem ideias que derivam dessa repressão original, ou mesmo que se atrelam a ela, mas que pegam parte da carga, né? Parte desse valor afetivo, só que com uma imagem que consegue passar a barreira da censura, posso dizer assim. Então, ela consegue chegar à consciência. E aí, depois vai chegar nessa parte, e aí ele está falando justamente de que, assim, ele fala, de modo geral, não podemos dizer até onde tem que ir o distanciamento da deformação do reprimido para que a resistência da consciência seja removida, ou seja, ele não sabe até que ponto uma ideia tem que ser deformada da ideia original para poder chegar na consciência.
Ponto. Depois disso ele fala, aí ocorre um sutil sopesamento, cuja ação nos escapa, mas cujo efeito nos permite inferir que a questão é parar antes que o investimento do inconsciente atinja uma determinada intensidade, além da qual procederia rumo à satisfação. O que seria que ele está falando assim, que essa ideia que é distante da ideia original, mas que chega à consciência, ela só chega à consciência até que o nível afetivo dela não ultrapasse o prazer. Ou seja, que ela não chegue naquele ponto em que ela causa mais desprazer do que prazer. Deu para entender? Deu, professor. Não, eu estou falando para o Mário. Eu entendi isso. Deu para entender, sim. Até a Laila entendeu. Senão, foi isso que eu entendi. Legal. Ele tá basicamente reiterando o que faz a repressão funcionar. Olha, estão vendo essa pessoa aqui? Sim, sim. Minha neta. Oi. Luísa. Prazer. Linda, eu conto tanta história dela quando ela era bebê. Toma, leva. Deixa lá. Deixa ela aí, amor. Deixa. Olha, ela me deixou cheia de pelo. Caramba. Bom, então, é isso. Esse modo como ele faz essa volta toda aí, eu acho muito mais, né, complicado, muito mais complexo. Talvez, por isso que às vezes fica truncado para entender, não é? Não sei. Mas é isso mesmo que você está colocando. Mas tem várias maneiras de dizer isso também, não é? Por exemplo, não precisa que alguma coisa seja consciente para aparecer na consciência. Isso o Lacan vai trabalhar muito bem depois, e Freud também, né? Mais na frente. Que ele vai dizer o seguinte, que, por exemplo, uma palavra que escapa como um ato falho, tá? O que é isso? Se tornou consciente? Como? O sujeito, não, isso aqui não tem nada a ver, eu estava dizendo e escapou, mas não é isso que eu quero dizer, não, quis dizer isso, isso, isso. Ou seja, aquilo aparece na consciência sem ter, de fato, sido reintegrado na consciência, como eu falei, entendeu? Então, é o meu trabalho da análise que o sujeito vai poder reintegrar aquilo e ver que sentido pode ter aquilo ali que apareceu. Por que ele ficou desconcertado? Por que ele ia dizer uma coisa e disse outra? Né? E por que ele ficou embasbacado com aquilo? Porque nem sempre um ato falho é um ato falho, no sentido do retorno do recalcado, entendeu? Então, tem a ver muito com essa coisa do trabalho psíquico, né? De como isso vai se... Eu não identifiquei exatamente qual era a parte que você leu, que você trouxe, mas em síntese, aqui o que esse texto traz, né, que existe, né? Eu acho que vai esclarecer muito, 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 muito quando a gente pegar, por isso que eu quis ler ao contrário. Digamos assim, a cronologia ou a sequência lógica que é utilizada é ler o texto do inconsciente, o texto das pulsões e vir para o recalque. Tá? Mas eu acho mais importante, até porque vocês já fizeram psicanálise 1, que a gente possa trabalhar isso aqui depois de ter trabalhado aquele texto, e agora a gente vai trabalhar com o texto da pulsão, que vocês vão ver que faz todo sentido, entendeu? Que a coisa vai se encadeando. Então, tem uma coisa que ele fala, não sei como é que está aí no Paulo César, que o recalque, ele cria uma formação substitutiva.
que para ele aparecer na consciência, isso seguindo o que o Iago estava colocando, né? Ele precisa vir de uma forma disfarçada, né? Ele tem um disfarce, que é justamente essa formação substitutiva. Por quê? Toda representação, aliás, vamos colocar assim, todo desejo que é sempre ligado a uma representação, ele quer se realizar na consciência. Ele quer, tipo assim, quer no sentido, eu estou falando assim, né? É claro que não é um querer, né? Ele se impõe como alguma coisa a ser representada até para que possa ter uma satisfação, certo? Então, quando ele fala de retorno do recalcado, ele sempre está falando de algo que vem disfarçado, como no trabalho do sonho. O sonho, a gente sonha com uma pessoa que tem a cabeça de um, a perna de outro, o braço de outro, que não dá para a gente entender, né? Mas eu lembro de aquele sonho que Freud coloca do obsessivo, né? Que era o homem dos ratos, e ele estava contando o sonho, e aparece uma mulher no sonho dele, e ele diz para Freud, não é a minha mãe. Aí Freud toma isso como uma afirmativa, né? Porque ele começa com um não. Aí tem um texto da negativa muito lindo, muito bom, porque ninguém estava perguntando, ninguém estava dizendo isso, ninguém estava falando disso, e por que ele disse isso? Não é a minha mãe, né? Então, aí Freud pensa, né? É a sua mãe. E eu já atendi um obsessivo, que ele trouxe um sonho uma vez, um sonho incrível, assim, muito assim, articulado, sabe? Ele era num tribunal, onde tinha um homem que estava sendo julgado por um crime que ele tinha cometido, né? Gente, está chegando gente agora. Tem isso. A pessoa chegou na aula agora. Não, talvez ele tenha saído e voltado. Pode ter caído para ele, tá tentando voltar para você. KKK, pois é. Não, mas é uma outra pessoa, Lud, não sei o quê. Enfim, eu não li direito e não aparece aqui. Então, a aula já está acabando, né? Porque já são... Bom, eu até me atrapalhei, sabe? Me chamou a atenção isso. Eu estava falando do sonho do moço lá, né? Do analisante, que falou sobre esse sonho e que essa pessoa que estava tendo tal... Aí ele fala toda a cena, um tribunal austero e tal, e aí tinha uma criança nesse tribunal vestida de Pequeno Príncipe. Sabe aquela roupinha do Pequeno Príncipe, que vocês já viram? Pois é. E aí ele falou assim, não era eu. Né? Bom, ninguém estava falando disso. Ninguém disse que era ele, que não era ele, que não sei o quê. Bom, tirou isso da cabeça dele. Então, tem alguma coisa aí. É disso que se trata. Então, sempre vem as coisas dessa forma disfarçada ou numa formação substitutiva, né? Outra coisa importante que ele afirma aqui, que o recalque deixa sintomas atrás de si, ou ele né, aquilo a partir do qual o sintoma vai se constituir. E eu vou abrir aqui a parte do cronograma, que parecia com fulano, mas não era fulano, exatamente. Ou então, não sei se vocês viram um programa que tinha antigamente, eu não sei se ainda existe, que era para falar de sexualidade, e aí os caras, os meninos, sempre eram adolescentes, eu tenho um amigo que acontece isso assim, assim, assim com ele, quer dizer, não é ele, era um amigo dele, mas aí as pessoas já riam, porque já sabiam que era o fulano, né? Que era o dito cujo, né? Espera aí que eu estou tentando abrir aqui.
o cronograma de vocês. Qual? Cronograma. Já está terminando a aula, não dá para partilhar isso, não, mas eu vou só ler aqui para vocês, tá? Quando é que a gente vai trabalhar o sintoma? A gente vai trabalhar hoje, né, o recalque, pulsão, repetição, com além do princípio do prazer, né? Aí o sintoma, tá? Então, a gente vai trabalhar o sintoma no dia 18, dia 18, tá? Então, é isso. Vou interromper aqui a gravação. Cadê? Interromper a gravação. Quando a E senhora vou fazer a chamada. Quando a senhora for interromper, aparece o nome da pessoa que vai ficar, vê se é o seu. Aparece essa gravação. Quando a senhora vai interromper a gravação, aparece essa gravação vai ficar com. Não apareceu? O meu não apareceu. Hoje. Deixa. Depois, Tá? depois Então, seu vídeo, sua videochamada está sendo gravado. Uma vez concluída a gravação, é salva na pasta Gravações do Meet, do organizador do Google Drive. A gravação será salva no Google Drive de Rosiane Freitas Nicolau. Exato.